Oi, minhas estrelas. Como é bom ter vocês aqui. Letícia passou 10 anos longe, tentando esquecer uma casa, uma rua, um pedaço de si mesma. Mas Eloá cresceu para lembrar tudo. E agora, cada gesto, cada silêncio, parece impossível de ignorar. Já se pegou desejando o que jurou nunca querer? Se sim, deixa o like e vem comigo, porque hoje você vai sentir o que acontece quando resistir já não é uma opção. 10 anos. Parece pouco quando se olha no calendário, mas para mim, Letícia, foi quase outra vida. Eu parti daqui aos 19, jurando que nunca mais pisaria nessas ruas de paralelepípedo, que nunca mais ouviria o badalar preguiçoso do sino da igreja, que nunca mais sentiria o cheiro de café coado escapando pelas janelas abertas ao amanhecer. Mas o destino... ele adora brincar com a gente. Quando desci do ônibus naquela manhã nublada, a cidade parecia exatamente igual e, ao mesmo tempo, estranhamente diferente. As mesmas casas coloniais com suas varandas floridas, o mesmo bar do seu Antônio na esquina, o mesmo banco de madeira em frente à praça. Só que agora tudo carregava um peso, como se guardasse em silêncio as memórias que tentei esquecer. A mala na mão pesava menos que o aperto no peito. Eu estava voltando porque não tinha escolha. Mas isso eu ainda não queria admitir para ninguém. Segui pela rua principal, observando rostos conhecidos que fingiam não me reconhecer, ou talvez realmente não lembrassem. Até que, no final da rua, vi a casa amarela da esquina, a casa de Eloá. Ela estava ali, na varanda, apoiada no corrimão, o cabelo solto dançando na brisa suave. E por um segundo, eu quase perguntei a mim mesma: quem é aquela mulher? Até lembrar que, 10 anos atrás, ela era só a garotinha de vestido florido que passava as tardes desenhando no portão. Meu passo hesitou. O coração bateu rápido, como se tivesse acabado de ser empurrado para dentro de uma lembrança que não me pertencia mais. A Eloá que eu conhecia não tinha aquele olhar firme, nem aquele jeito de segurar a xícara de café como quem guarda um segredo. Eu não sabia o que me incomodava mais: a forma como ela havia mudado, ou a forma como eu estava reagindo a isso. Não chamei seu nome. Continuei andando, mas meus olhos insistiram em voltar. E foi aí que ela ergueu o rosto e me viu. Um sorriso lento se formou, quase como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Eu não fazia ideia de que, naquela varanda, estava prestes a rever alguém que mudaria tudo. Não demorou muito até que eu ouvisse passos se aproximando pelo outro lado do muro. Estava encostada no portão de casa, tentando girar a chave enferrujada, quando uma voz, firme e doce ao mesmo tempo, cortou o silêncio. Letícia? Virei-me devagar, como se meu corpo precisasse ganhar tempo para se acostumar com aquele som. Eloá estava parada a poucos metros, segurando um maço de flores do campo contra o peito. Os mesmos olhos castanhos de antes. Mas agora havia neles algo que não existia 10 anos atrás. Confiança, curiosidade, um leve desafio. Faz tempo, ela disse, e o canto da boca se curvou num sorriso quase travesso. Eu ri, meio sem graça, tentando esconder o impacto que sua presença me causava. 10 anos. A voz saiu mais baixa do que eu esperava. Ela deu alguns passos e parou bem na minha frente. O perfume que vinha dela era suave, com um toque cítrico, e me fez lembrar de tardes quentes de verão. Por um instante, fiquei consciente demais da distância entre nós, que já não parecia suficiente. Eu me lembro de você saindo com aquela mochila enorme e dizendo que ia conquistar o mundo. O tom dela era leve, mas havia um brilho nos olhos que não se escondia. Conseguiu? Olhei para o chão, apertando a alça da mala. Conquistei outras coisas. Um silêncio breve se instalou. Eu podia ouvir o som de pássaros e o estalar de madeira da cerca ao lado, mas tudo parecia abafado pela tensão no ar. Eloá inclinou levemente a cabeça, me observando como se tentasse ler o que eu não dizia. Sabe, ela continuou,
Eu nunca esqueci como você me defendeu daquela vez, na frente da escola. Eu tinha 12 anos e achei que você era a pessoa mais corajosa do mundo. Aquilo me pegou desprevenida. Não era algo que eu esperava ouvir, muito menos no primeiro minuto de conversa. Senti um calor subir pelo rosto. Eu só fiz o que qualquer um faria. Nem todo mundo faria. Ela rebateu, dando um passo mais perto. As flores que segurava roçaram de leve no meu braço, como um toque que não pedia permissão. Respirei fundo, tentando encontrar uma saída para aquela sensação que crescia. Mas a verdade é que eu não queria fugir dela. Não ainda. Vai entrar? Perguntei, mais para quebrar o momento do que por real convite. O sorriso dela se alargou, como se tivesse entendido exatamente o que eu estava tentando fazer. Não agora, mas eu vou voltar. Eloá virou-se devagar, caminhando até sua casa com um balanço tranquilo nos quadris, deixando no ar o aroma das flores e a promessa silenciosa de que aquela conversa estava longe de acabar. Eu fiquei ali, olhando para o portão ainda fechado, sentindo que, de repente, ele não era a única coisa que eu precisava abrir. Eu não sabia se estava preparada, mas ela já havia decidido por mim. A madrugada foi longa. Eu mal preguei os olhos. A cada vez que tentava dormir, flashes do dia anterior voltavam. O rosto dela na varanda, o sorriso lento, a forma como me chamou pelo nome. Como se nenhum tempo tivesse passado. Mas o tempo passou, e muito. Quando saí daqui, Eloá tinha 11, 12 anos no máximo. Uma menina magra, de cabelos sempre presos num rabo de cavalo alto, cheia de arranhões nos joelhos e histórias para contar. Ela vivia com um lápis atrás da orelha e um caderno na mão, desenhando flores, pássaros ou qualquer coisa que chamasse sua atenção. Eu a via como quem vê uma criança curiosa e barulhenta, sempre pronta para pedir ajuda com alguma lição de casa ou mostrar um desenho novo. Lembro de uma vez, pouco antes de eu partir, em que ela apareceu no portão, chorando porque tinha perdido um cachorrinho de rua que cuidava escondida. Eu ajudei a procurar pela vizinhança até acharmos o animal, escondido embaixo de um carro. O sorriso que ela deu naquela noite foi puro, daqueles que só a infância é capaz de oferecer. E talvez seja por isso que ontem tenha me abalado tanto. A Eloá de agora não tem mais nada daquela menina. O cabelo solto cai com naturalidade sobre os ombros, o corpo é de mulher feita e o olhar é firme, seguro, atento. A infância ficou para trás, e isso me faz perceber o quanto 10 anos podem transformar uma pessoa. Pela manhã, ainda organizando as coisas na cozinha, ouvi passos se aproximando do portão. Quando abri, lá estava ela, com um sorriso tranquilo e uma sacola na mão. Trouxe café fresco, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Abri espaço para que entrasse e ela atravessou minha cozinha com a familiaridade de quem sempre conheceu cada canto dali. Colocou a água para ferver, pegou 2 xícaras no armário e começou a preparar o café como se fosse hábito antigo. Eu fiquei observando, tentando conciliar a imagem que tinha guardada na memória com a que via agora, tão real e tão diferente. Você mudou muito, comentei, apenas para preencher o silêncio. O tempo faz isso, respondeu mexendo o açúcar. Mas você também não é mais a mesma. Por alguns segundos, trocamos olhares que não precisavam de palavras. Não havia nada de infantil ali, apenas 2 pessoas se reconhecendo de novo. E se estranhando ao mesmo tempo. Quando saiu, deixou sobre a mesa um pequeno pote de doce de leite caseiro. É da minha mãe. Ela disse que você sempre gostou. Sorriu e foi embora. Fiquei olhando para o pote, sentindo que aquele gesto simples carregava um convite silencioso para algo que eu ainda não sabia nomear. A sensação era clara. Essa não seria a última vez que ela cruzaria aquela porta. No dia seguinte, a manhã estava clara e quente, com aquele sol de interior que parece mais próximo da pele. Eu estava varrendo a calçada quando ouvi o portão de Eloá bater.
Olhei por cima do ombro e a vi atravessando a rua com passos decididos, usando um vestido simples, mas que se movia leve com o vento. "Bom dia, vizinha", ela disse, apoiando-se no portão com o cotovelo. "Bom dia", respondi, tentando manter a naturalidade, embora já sentisse meu corpo reagir à sua presença. "Estou indo comprar pão. Quer vir comigo?", perguntou como quem convida para um passeio qualquer. Pensei em recusar, mas havia algo na forma como ela esperava, paciente, que me fez largar a vassoura e fechar o portão. "Vamos." Descemos a rua lado a lado. Ela falava sobre pequenas coisas, a nova dona do mercadinho, o cachorro que agora circulava livre pela praça. Mas havia pausas estratégicas, momentos em que não dizia nada e apenas me olhava de lado. Era como se me estudasse. No mercadinho, vi Eloá cumprimentar o atendente com um sorriso largo e depois me esperar na porta, encostada à parede, segurando a sacola com pães ainda quentes. Ao passarmos por uma viela mais estreita no caminho de volta, ela tocou levemente meu braço para me guiar, o toque rápido e firme, como quem tem o direito de fazê-lo. "Você sempre foi mais alta do que eu", comentou, olhando para mim de baixo para cima. "Mas agora parece ainda mais." Ri, tentando aliviar a tensão. "Ou você que cresceu pouco." "Cresci o suficiente", respondeu, e havia algo na voz dela que fez meu riso sumir. Chegando em casa, Eloá não se despediu imediatamente. Ficou ali, segurando a sacola, olhando para o meu portão como se tivesse algo a dizer. "Você não vai tomar café sozinha hoje", afirmou, passando por mim e entrando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto colocava os pães sobre a mesa, perguntei se queria leite ou só café. "Tanto faz, desde que você sente comigo", disse puxando uma cadeira. Me sentei, ainda um pouco desconcertada, e por alguns instantes o silêncio se instalou. O som do pão sendo partido, o cheiro forte do café e os olhos dela sobre mim, atentos, sem pressa. "Você está diferente, Letícia", disse, apoiando o queixo na mão. "Parece que tem histórias que não quer contar." "Todo mundo tem", respondi. "Talvez um dia eu escute as suas." Sorriu, mas não como quem faz promessa. Era mais como um aviso. Quando se levantou para ir embora, parou na porta e me olhou de um jeito que parecia atravessar a pele. Se continuar me evitando assim, vai acabar me encontrando de um jeito que não espera. No fim da tarde, o calor deu lugar a um vento fresco, e eu aproveitei para reorganizar algumas coisas na sala. A porta da frente estava aberta, deixando entrar o cheiro das flores do quintal. Eu estava tão concentrada que quase não ouvi o som suave dos passos no piso da varanda. "Você vive de porta aberta?" A voz de Eloá veio acompanhada de um sorriso no batente. "Às vezes", respondi, tentando não demonstrar surpresa. "Mas achei que ia me avisar antes de vir. Não queria te dar chance de dizer não." Ela entrou com a naturalidade de quem já fazia parte daquele espaço. Trazia nas mãos uma pequena cesta coberta por um pano de linho. Colocou-a sobre a mesa e revelou um pedaço de bolo de fubá ainda morno. "Fiz com minha mãe. Achei que não ia recusar. Servi 2 pedaços e o café que ainda restava na garrafa." Nos sentamos frente a frente, mas aos poucos ela foi se inclinando, apoiando o cotovelo na mesa, aproximando o rosto. Enquanto falava de como tinha aprendido a cozinhar, seus dedos brincavam com a borda do prato, quase roçando na minha mão. "Posso te mostrar uma coisa?", perguntou de repente, levantando-se. "O quê?" Fecha os olhos. Obedeci, sentindo meu corpo inteiro entrar em alerta. Senti o toque suave dos dedos dela no meu cabelo, afastando uma mecha que caía sobre o rosto. O gesto foi lento, deliberado. Quando abri os olhos, ela estava perto o suficiente para que eu percebesse cada detalhe. A respiração calma, o brilho da pele, o calor que emanava. Por um instante, achei que fosse me beijar. Meu coração batia tão rápido que quase cobria qualquer outro som. Mas, em vez disso, ela apenas sorriu de lado e se afastou um passo, como se estivesse me testando.
Antes que eu pudesse dizer algo, a campainha tocou. O som quebrou o clima como um copo caindo no chão. Eloá me lançou um olhar rápido, quase de frustração, e caminhou até a porta, abrindo caminho para que eu atendesse. Quando voltei, ela já estava perto da saída, ajeitando a cesta vazia. Acho que vou embora. Mas, fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Não vou deixar você se esconder de mim por muito tempo. Às vezes, o que mais assusta não é o que acontece, mas o que a gente sente que vai acontecer. A praça principal estava iluminada como eu não via há anos. Bandeirinhas coloridas balançavam no alto, o cheiro de milho assado e quentão se misturava ao som animado do forró vindo do coreto. Era noite de festa junina, e a cidade inteira parecia ter se reunido ali. Eu não planejava ficar muito tempo. Tinha ido mais por costume, para rever rostos conhecidos, do que por vontade real de participar. Mas bastou alguns minutos para ouvir, entre as vozes e risadas, aquela que eu já reconhecia sem esforço. Sabia que te encontraria aqui. Eloá apareceu ao meu lado, segurando 2 copos de quentão. Um é seu. Aceitei, mesmo sabendo que o calor da bebida só ia aumentar o calor que eu já sentia por dentro. Ela vestia um vestido simples, com estampa de pequenas flores e uma jaqueta jeans caída nos ombros. O cabelo solto refletia as luzes coloridas e, por um instante, me peguei observando mais do que deveria. Você vem sempre? Perguntei, tentando manter o tom casual. Todo ano, mas esse é diferente. Ela olhou diretamente para mim e eu não precisei perguntar por quê. Caminhamos pela praça, parando em barracas, jogando argolas, provando canjica. Em cada pausa, Eloá se aproximava mais, seja para falar no meu ouvido por causa da música, seja para guiar minha mão num jogo. Quando atravessamos um trecho lotado, ela segurou firme minha mão para não me perder na multidão. O toque era simples, mas havia algo nele que me fez não querer soltar. Perto do coreto, a banda começou a tocar uma música mais lenta. Alguns casais se formaram espontaneamente no espaço livre. Eloá me olhou com um sorriso enviesado. Vai recusar uma dança? Perguntou, estendendo a mão. Eu hesitei, mas acabei aceitando. Ela me puxou para perto, e por alguns instantes, o mundo ao redor deixou de existir. Sua mão firme na minha cintura, o cheiro suave que vinha dela, a proximidade dos rostos. Tudo era quase sufocante e, ao mesmo tempo, impossível de evitar. Quando a música terminou, Eloá não se apressou em soltar minha mão. Olhou fundo nos meus olhos, com aquele brilho que parecia carregar 1000 intenções não ditas. Acho que a festa só começou para a gente. A noite terminou cedo para mim. Pelo menos foi o que eu disse para Eloá, depois de inventar uma desculpa qualquer sobre estar cansada. Ela apenas assentiu, mas seus olhos diziam que não acreditava. Caminhei sozinha pelas ruas silenciosas, tentando acalmar o turbilhão que a festa tinha deixado dentro de mim. As luzes coloridas ainda dançavam na minha memória, mas eram os detalhes dela que me perseguiam. O calor da mão segurando a minha na multidão, o toque firme na cintura durante a dança, o jeito como seu olhar me atravessava sem pedir licença. Era como se ela tivesse encontrado uma chave que eu não sabia existir, e agora não conseguisse mais fechar a porta. Ao chegar em casa, larguei os sapatos na entrada e fui direto para a cozinha. Coloquei água para ferver, mais por precisar de algo para fazer do que por vontade de beber. Apoiei as mãos na bancada e tentei raciocinar. 10 anos. 10 anos sem vê-la crescer, sem fazer parte das transformações que a tornaram quem ela é hoje. Para mim, era como se tivesse acordado de um salto no tempo. Uma criança havia se tornado mulher diante dos meus olhos, e eu ainda estava tentando entender como lidar com isso. Não era só sobre ela. Era sobre mim também. Sobre o que significava sentir essa inquietação, esse desejo de estar por perto. Havia culpa, sim. Um resquício de algo que me dizia que eu deveria manter distância. Mas havia também uma verdade incômoda. Eu não queria. Enquanto a chaleira apitava, ouvi passos se aproximando do lado de fora. Olhei pela janela e vi uma sombra familiar atravessando o portão.
Meu coração deu um salto antes mesmo de confirmar que era ela. Eloá estava parada ali, com um casaco leve sobre os ombros, como se tivesse saído de casa apenas para me encontrar. Achei que você tinha ido dormir, falei, tentando disfarçar a surpresa. Achei que você precisava de companhia, respondeu com um meio sorriso. Ela deu um passo para dentro, fechando o portão atrás de si. Ficamos em silêncio por alguns segundos, nos medindo a distância. Se ela desse mais um passo, não seria só a porta da minha casa que ficaria aberta. Eloá entrou, o som leve dos sapatos molhados contra o piso, ecoando pela sala. O cheiro da chuva ainda grudava nela, misturado ao perfume doce que parecia mais intenso naquela noite. Sem pedir permissão, pendurou o casaco na cadeira e se aproximou. Você parecia sozinha demais, disse, num tom que mais parecia uma constatação do que um convite para conversa. Às vezes, é assim que eu gosto. Menti, e acho que ela percebeu. Ela se inclinou ligeiramente, apoiando as mãos no encosto da cadeira. Quer que eu vá embora? Perguntou, com os olhos fixos nos meus. Não respondi. Minha respiração já denunciava o que eu não tinha coragem de dizer. De repente, um trovão estourou lá fora, fazendo as luzes tremerem. Eloá deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre nós até que a distância fosse apenas de um sopro. Eu nunca gostei de ver você fugir, disse, quase num sussurro. Meu corpo inteiro ficou alerta. O som da chuva parecia mais distante agora, abafado pelo pulsar acelerado no meu peito. Ela estendeu a mão, tocando de leve meus dedos, e então deixou a palma deslizar até segurar minha mão por completo. O calor que veio desse gesto simples foi o bastante para me fazer esquecer qualquer resistência. Eloá ergueu a outra mão até minha nuca, puxando-me com cuidado, como se testasse até onde eu permitiria. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir a respiração dela misturando-se à minha. Eu vou te beijar, Letícia, disse, e não soou como uma pergunta. O primeiro toque dos lábios foi lento, quase tímido, mas carregado de algo que vinha sendo guardado há tempo demais. O gosto doce, o calor, o leve pressionar. Senti o mundo sumir. Até mesmo o som da chuva desapareceu. Quando pensei que fosse se afastar, ela intensificou o beijo, aprofundando-o de forma lenta e firme, como se quisesse gravar aquele instante na pele e na memória. Minhas mãos encontraram a cintura dela sem que eu percebesse, e Eloá respondeu, aproximando-se ainda mais, até que não houvesse espaço entre nós. A tensão acumulada desde o dia do meu retorno parecia explodir naquele contato. Quando nos separamos, foi apenas para respirar, mantendo as testas encostadas, os olhos dela ainda fechados, como se guardasse o sabor do momento. Eu não devia... murmurei, sem terminar a frase. Mas fez, respondeu com um sorriso breve, abrindo os olhos para me encarar. E naquele instante, percebi que a linha que eu tentava não cruzar já estava muito atrás de nós. Ficamos ali, paradas, respirando o mesmo ar, como se o beijo tivesse deixado um campo elétrico entre nós. A chuva continuava forte, mas o som já não importava. O que importava era a forma como ela me olhava. Não havia dúvida, não havia medo, apenas certeza. Eloá deu um passo para trás, apenas para me puxar pela mão e me guiar até a sala. Nos sentamos no sofá, ainda próximas demais para qualquer conversa banal. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, acariciando de leve minha pele com os polegares. Eu queria fazer isso desde que te vi na varanda, confessou, e o peso daquelas palavras me fez esquecer qualquer desculpa que eu pudesse inventar. O beijo voltou, mais firme, mais urgente. Não havia mais hesitação, só um ritmo que se acelerava na mesma medida em que nossas mãos se encontravam, explorando caminhos que até então tínhamos evitado. Senti os dedos dela deslizando pela minha nuca, enquanto minha mão encontrava o contorno de suas costas. O calor entre nós crescia, e cada toque parecia um ponto sem retorno. Por um momento, ela se afastou apenas para me olhar nos olhos. Eu não vou parar, a menos que você peça,
disse, a voz baixa, quase um sopro. Então não pare, respondi, e as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. O que veio depois foi um mergulho. As mãos dela em minha cintura, me puxando para mais perto. Minha respiração se misturando à dela, rápida, entre beijos que variavam entre o lento e o urgente. A pele esbarrando na pele, a sensação de que cada segundo se tornava mais necessário que o anterior. Era como se todo o tempo que ficamos longe tivesse se acumulado em silêncio e agora explodisse num instante. Não havia mais espaço para dúvidas ou barreiras, só a entrega completa a algo que, no fundo, eu já sabia que queria desde o momento em que voltei. Quando, por fim, nossas respirações começaram a desacelerar, Eloá encostou a testa na minha e sorriu de um jeito que misturava vitória e ternura. Agora você sabe, disse, sem explicar o que queria dizer. E naquele sorriso, entendi que não havia mais caminho de volta. A madrugada avançou devagar, e a chuva, que antes era torrente, agora caía como um murmúrio distante. A luz amarelada do abajur recortava nossos rostos, criando sombras suaves no sofá onde ainda estávamos, de mãos entrelaçadas. Não havia pressa. Era como se, depois de atravessar uma década de distância, finalmente tivéssemos encontrado o mesmo lugar. Eloá se recostou, o olhar fixo no meu, como se quisesse confirmar que eu estava ali de verdade. A respiração dela era calma, mas a intensidade no olhar permanecia, tão viva quanto no instante do primeiro beijo. "Você vai embora de novo?" perguntou, quase num sussurro. Pensei na mala ainda encostada no canto do quarto, nas razões que me fizeram voltar, nas pontes que achei que estavam queimadas. Pensei também no que acabara de acontecer, no calor da pele dela, no jeito como o toque se encaixava no meu, como se tivesse sido ensaiado por anos. "Não sei", respondi, porque a verdade não era simples. Ela sorriu, não como quem se contenta com pouco, mas como quem entende mais do que eu digo. "Então fica até saber." Nos minutos seguintes, não houve mais conversa. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som da chuva e pelo leve roçar dos dedos dela nos meus. Era um silêncio que dizia mais do que qualquer promessa apressada. Quando Eloá se levantou, foi até a porta, parou e me olhou uma última vez antes de sair. Não havia dramatização, apenas aquele olhar profundo, como se dissesse que nada do que vivemos naquela noite ficaria perdido no tempo. "Boa noite, Letícia." E saiu, fechando o portão com um clique suave. Fiquei sozinha na sala, sentindo o eco da presença dela ainda pairando no ar. Olhei para a mala novamente e, pela primeira vez desde que voltei, não senti vontade de abri-la para ir embora. Me levantei, fechei a porta e me encostei nela, respirando fundo. Lá fora, o mundo seguia igual. Aqui dentro, tudo tinha mudado. Talvez eu tenha voltado para casa, apenas para encontrar ela. E aí, Estrela? Você imaginava que a noite de Letícia e Eloá terminaria assim? Às vezes, 10 anos de silêncio se desfazem em um único instante. E tudo o que tentamos guardar vem à tona. Quantas vezes você já tentou proteger o coração, e mesmo assim ele encontrou um jeito de se entregar? Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora, ative o sininho e continue assistindo. Te encontro nos comentários e no próximo vídeo.